bastante nobre. Tão nobre quanto nos tornar cegos. Xenomorph, se quisermos fazer algo para mudar essa situação, temos que agir por conta própria. A Terra Prometida. Dizem que errar é humano. É normal falhar. Para alguns, os erros são sinônimo de quê? De fracasso. Para outros, é uma estratégia que não deu certo. Faz parte, digamos, do aprimoramento. A gente vai falar sobre os erros agora com a psicóloga Deise Carvalho. Oi, Deise! Olá, querida, tudo bom? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? É sempre um prazer. Eu fico com saudade, né? Eu também. Vamos lá, errar é humano, mas muita gente não gosta de jeito nenhum e vem culpa, vem fracasso, vem um monte de sentimento negativo, né? Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta. Quem não erra? Opa! Né? Porque a gente fica sofrendo por uma coisa que acontece com todo mundo. Então, todos nós, acho que se a gente partir desse princípio, todos nós erramos em graus distintos, em coisas distintas, mas erramos. Então, faz parte da nossa natureza, como acertar também. Então, fala assim, a gente aprende com os erros. Não, a gente aprende com a vida. A gente aprende com erros e com acertos. Porque senão a gente cria uma crença meio limitante que diz que eu preciso errar para eu acertar. Não, errar vai fazer parte do processo. Pensa como se a vida fosse uma linha, Mônica. Ó, tô aqui, eu quero chegar aqui. Vai ter acertos e vai ter erros. Vai ter acertos e vai ter erros. Eu vou aprender com o quê? Com os dois. Eu não aprendo só com os erros, mas eu também não aprendo só com os acertos. Eu aprendo com as duas coisas. Agora, quando gente, vocês podem participar também dessa conversa, tá? Pelo 99897.000, mande aqui seu comentário, sua pergunta. Agora, quando a gente erra, muitas vezes a gente não tem coragem de olhar para isso e saber o que deu errado e vai empurrando para debaixo do tapete? Sim. Faz de conta que não aconteceu? Porque aí é como... Vou explicar nos meus bonecos, né? Eu acho gostoso eu também. Explicar de uma maneira lúdica, porque aí todo mundo consegue entender. Quando eu olho para a vida nessa perspectiva, é como se eu tivesse com esse tamanho aqui, ó. Pensa que, vou pegar um amarelo adulto. Isso. Isso seria um tamanho de uma pessoa adequada, um adulto. E aqui são as coisas da vida. Que coisas da vida? Meu casamento, meu trabalho, minha relação com os meus filhos, tudo. Tudo aqui é na vida. Então, quando eu olho a partir de uma perspectiva infantil, como é que a criança olha para a mãe? Ó, todo mundo que tem filho não é assim que faz? O filho chega com um bonequinho ou um desenho e fala assim, mamãe, tá lindo, mamãe, tá maravilhoso. E se a mãe diz, mais ou menos ele sai triste. Aí a gente, como mãe ou pai, tem que dizer, tá lindo, né? São uns rabiscos, mas a gente diz que é lindo, maravilhoso. E ele se enche de autoestima. Isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento emocional. Entende, Mônica? Porque aí nós somos uma criança. O problema é que tem uns crianças de 40, de 50 anos, de 60, que continuam olhando para a vida a partir dessa perspectiva de que se eu erro, ou se eu faço algo que essas partes não gostam, eu sofro. Então, se eu estou no adulto, eu olho e digo, é verdade. Errei. Errei. Eu fiz. Na constelação, que é uma coisa que eu estudo muito, a gente não utiliza nem a desculpa. A gente utiliza uma palavra e depois vocês experimentem em casa, em vez de falar, ai, Mônica, me desculpe, dizer, ai, Mônica, sinto muito. Ah, é? É, porque desculpar é tirar a culpa. Desculpa. Entendi. Entendeu? Na palavra, tiro a culpa. Não. Adulto é aquele que assume a responsabilidade por as coisas, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Então, quando eu digo, sinto muito, Mônica, por isso que eu te causei, eu assumo a responsabilidade daquilo que eu te causei. Eu não deixo com você a responsabilidade de me perdoar ou não. Eu digo, eu fiz isso com você, é verdade. E aí vou rever. Sim, vou rever. A atitude, a opinião. Mas eu não tenho mais como refazer aquilo que eu fiz. Então, isso aconteceu. Fato. Fato. Adulto, mundo adulto. O que eu posso fazer daqui, depois desse fato, são outras decisões, outras escolhas, outros erros, outros acertos. A questão é que, muitas vezes, a gente continua errando na mesma coisa.
Isso são coisas distintas, entende? Vamos fazer uma pausa, porque eu quero saber sobre esse errar na mesma coisa. Como é que a gente tem noção disso? Porque às vezes a gente fica tão, né, fechado que não conseguimos enxergar. A Cidinha do Roosevelt, sempre me cobrei muito e sofro com isso. Cobrança tem a ver com os erros? Tem, claro, né? Ó, cobrança tem a ver com essa nossa parte infantil. Porque, na verdade, é como se a Cidinha tivesse com uma voz dentro dela, como se fosse um pai interno, uma mãe interna, dizendo: olha, você fez errado, você fez inadequado. Então, quem que está sofrendo ali, na verdade? É a criança da Cidinha. Então, Cidinha, o que você pode fazer? Olhar para você mesmo e dizer: já passou. Às vezes acontece. É como se a gente tivesse que aprender, depois que a gente se torna adulto, ser mãe e ser pai da gente mesmo. Sabe o mercholate? Que na minha época, eu sou da época do mercholate. Eu também. Né? Então, ardia pra caramba, mas a mãe assoprava e dizia: vai passar, e a gente acreditava, né? Então, a gente precisa fazer isso com essa nossa parte doída. Que bonito isso. Ser mãe e pai da gente, de dizer: aconteceu, Cidinha, e agora? O que pode fazer? Calma, paciência com você. Então, a gente também pode pôr a gente no colo. Compaixão com a gente também, né? Isso, e a autocobrança tem a ver com essa severidade, que talvez nós aprendemos na nossa infância. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, essa questão de errar o mesmo erro. Como é que eu percebo isso, Deise? Eu acho que todo mundo que erra o mesmo erro, fala assim, que aí diz assim: eu tenho um dedo podre. Não é? Não é? Nossa, quando eu vejo acontece da mesma maneira. Então, uma das coisas, aí a gente precisa pensar em processo, Mônica, em autoconhecimento. Não dá para eu dizer assim: errar no mesmo erro é isso. Eu diria, se você percebe que você continua fazendo a mesma coisa, você reflete, você pensa, você sente e você não consegue mudar, você não consegue fazer diferente, aí talvez você precise de uma ajuda, de uma ajuda terapêutica, para que você se autoconheça. Porque quando eu me conheço, eu posso fazer diferente, porque eu entendo o que me faz fazer igual. E aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, erro sempre as mesmas coisas. Tem alguma outra causa mais profunda. Aí é preciso de ajuda. Aí né? eu preciso de ajuda. A gente vai fazer uma pausa com a Deise Carvalho, que está com a gente, ela é psicóloga, falando sobre os erros, né? O que eles nos mostram, o que eles nos ensinam, né? E traz um pouco dessa leveza também, porque é um peso, não é? Que a gente traz quando erra. Depende, se eu olho como criança, Sim, né? Se eu olho como adulto e entendo que todos erram, Aí eu fica só tranquilo. assumo a responsabilidade. Volto já. Nós estamos falando de erros e ninguém escapa deles. Há pessoas que erram e carregam uma culpa assim gigantesca. Errar faz parte da jornada da vida e a gente está falando sobre isso agora com a Deise Carvalho, que é psicóloga, está com a gente. Obrigada por você que está participando, mandando seus comentários. Deise, a gente estava trocando ideia aqui, né? O que é o erro mesmo? Porque a gente fala errar, mas o que é o erro? Né? Eu diria assim, é algo que não correspondeu às nossas expectativas, né? Eu faço uma programação, um controle e a coisa acontece de outra maneira. Então, o erro tem a ver também com aquilo que a gente julga. Eu julgo que colocar a mão na perna é inadequado. Então, eu olho para o erro, aquilo que eu julgo que é errado da Mônica, mas a partir de qual perspectiva? Da minha. Então, é importante a gente olhar a partir da nossa perspectiva para nós mesmos. Não olhar para o outro e dizer: isso que você faz, Mônica, de colocar a mão aqui é inadequado. E aí tem um binômio de inocência e culpa, quando você estava falando de culpa. Sentir culpa no aspecto de responsabilidade faz parte do ser adulto. A gente querer ser inocente, que é: Mônica, você entendeu, né, o que eu fiz de errado? Você já viu que as pessoas fazem esse processo de quando elas erram, ou elas julgam que fizeram algo que aquela outra pessoa não gosta, ela tenta convencer o outro. Isso é um processo da inocência, um processo infantil. De ficar tentando convencer. E aí o outro olha pra gente com essa carinha que você tá me olhando. Mas é porque eu lembrei de um fato aqui. Imaginei. Né? Essa carinha de... Você acha que me engana? Né? Então, quando a gente faz algo inadequado, seja para o momento, seja para aquilo que a gente combinou, a gente diz: sinto muito.
Porque pensando aqui, ó, vou fazer uma brincadeira com os bonecos. Por favor. Vamos imaginar que o fato, ou eu quero um objetivo, é essa bonequinha verde. E eu, vou pôr uma branquinha, seria essa bonequinha amarela, certo? Errar, ou medo de errar, seria essa bonequinha azul. Muitas vezes, onde que eu coloco, Mônica? Aqui, né? Ótimo, aqui mesmo. A gente olha para ele. Isso. Aí eu fico olhando apenas para isso. Ah, eu não vou fazer porque isso seria errado, isso daria errado. E aí eu vou fazendo várias hipóteses para que eu não erre. E aí termina que eu não realizo. Muitas vezes a minha dificuldade de realizar algo é porque eu olho não para o algo que eu tenho que realizar, mas para isso, para todas as hipóteses de erros. Aí a gente poderia pensar, Deise, então a solução é não errar. Exatamente. Né? Experimenta colocar algo atrás de você, bem no seu cangote. A gente fica, né? Isso, a gente fica o tempo todo assim, vigiando aonde que está aquilo. Né? A gente quer escapar. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu também ando na vida de forma inadequada. Porque é como se eu já falasse, já superei, já não dou conta, já fiz, já nem preciso olhar mais para isso. Não. O erro, ou a possibilidade de errar, é algo que eu devo caminhar ao lado. Por que caminhar ao lado? Porque quando eu caminho ao lado, vou pôr assim para as pessoas verem melhor. Quando eu caminho lado a lado, eu posso olhar e ver. Ok. Eu fico sinalizada com a situação, com as sensações que eu sinto. Então, eu posso ir para a vida, olhando para o erro e olhando para a vida. Não olhando só para o erro quando ele fica aqui. Entendi. Ou aqui, fingindo que ele não existe. Erro faz parte. Deixa eu trazer algumas situações aqui que o pessoal está comentando. Olha, a Maria, lá de Prata, sempre acompanha a gente aqui no Manhã Total. Que coisa boa, adoro o pessoal do Prata. Não adoro, tem pessoas muito queridas. São mesmo. Olha só, tenho até que mandar um beijo para minha madrinha Sônia, que mora lá. Ela diz assim, eu sempre ensino para os meus filhos, não olhe os erros dos outros, mas sim conserte os seus primeiro. Dá para consertar erros? A gente ressignifica. Porque pensa que eu quebrei um copo ou quebrei uma xícara. Quebrei. Aí eu vou pegar uma cola, vou fazer todo um processo. Mas você concorda que aquela xícara nunca mais vai ser aquela xícara? Não, nunca mais. Ela tem uma história. Então, o erro ou algo inadequado que aconteceu é um aprendizado. Então, a gente vai beber o café na xícara, mas ela agora tem uns trincados que eu colei. Então, consertar, de ficar novo, isso não é possível. É possível eu ver o que eu estou fazendo repetidamente que não está adequado, mas também é bom olhar para aquilo que o outro faz de forma inadequada, mas não julgar. Então. Por quê? Porque eu também aprendo com aquilo que o outro faz. Porque eu não preciso fazer tudo para aprender. Eu também aprendo. Às vezes eu não preciso roubar para aprender que eu não tenho que roubar. Eu posso olhar o roubo e falar assim, não, isso eu não quero para a minha vida. Então, eu aprendo também com o erro do outro. Não necessariamente eu julgo, que é isso que essa mãe está querendo dizer para o filho. Não julgue o outro, e isso é um bom ensinamento. A nossa amiga Lu Magalhães está aqui conosco, né? Desejando um bom dia. Muito obrigada, viu, Lu? Obrigada, Lu. Temos que ser verdadeiros uns com os outros. Todos nós erramos e não podemos permanecer no erro. Não podemos julgar aquele que erra. Não tinha lido, mas tem a ver isso que você falou. E deixa eu trazer uma outra questão também. Quando se fala de verdade, e hoje eu acho que o nosso mundo está meio estranho assim quando se fala disso, as redes sociais. Ótimo. O que tem a ver com os erros? Você concorda que, apesar que esses dias eu ia publicar uma foto do meu pé sem fazer, sabe assim? Da unha estava horrorosa. Porque a gente publica a mão bem feita, o pé bem feito. Eu falei assim, psicóloga trabalhando, final de semana, pé não foi feito. Aí eu não tive tempo de fazer a foto. Por quê? O que é mostrado? Uma fantasia. Até as pessoas, quando aparecem descabeladas, elas se arrumam para estar descabeladas na rede social. Então, é importante quem acompanha a rede social entender o que é realidade
e o que é fantasia. Porque aí vê um casal e fala, mas eles são lindos. Acontece muito no meu consultório, que fala, você viu a declaração de amor que fulano fez para fulano, o meu fulano não faz. Aham. Ué, mas será que isso que acontece é verdade? Então, erro, se eu olho para aquela vida perfeita, quando a minha vida sai um pouco de uma normalidade, eu já julgo que minha vida é extremamente imperfeita. Agora, é legal a gente ver uma coisa, Mônica. Você sabia que só o imperfeito evolui? Olha, teve Essa flexão. frase é uma frase do Hellinger. Ele diz assim, só o imperfeito evolui. Só com ele é possível dar um passo além. Porque o perfeito está pronto e acabado, está morto. Tá morto. Então, a imperfeição, se dar conta, porque é isso que a gente está falando hoje, a gente não fala de erro, a gente está falando da dificuldade que as pessoas têm de serem perfeitas. Mas a gente só é humano porque somos imperfeitos. Quando a gente for perfeito, deixamos de ser humano. Menina, olha só, tem outra Cidinha que também... Olha que coincidência, 2 Cidinhas aqui do Manhã Total. E eu tenho uma Cidinha do meu coração que trabalha comigo há mais de 10 anos. Olha que delícia. É, Cidinha da Deise, um beijo. Ela sempre fala comigo, cuidado, Cidinha, não deveria ter errado, procure não errar com o próximo. Olha a cobrança da outra nossa amiga Cidinha. Aham. Então, uma coisa é, ando com esse erro do meu lado. Lembra quando eu pus os desenhos? É como aqui, né? Ok, ele me ajuda a eu avaliar a situação, a eu ver como é possível. É assim, né? Isso, um ao lado do outro. Deixa eu colocar Né? aqui. Isso. O erro e eu. O erro, eu. Ou a minha imperfeição, tudo que aquilo que eu quero excluir. Porque, Mônica, também tem uma coisa interessante. Tudo que eu excluo me aprisiona. Tudo que eu amo me liberta. Se eu entendo que eu erro, então, Cidinha, se você entende que você erra, você vai estar atenta, mas vai saber que isso pode acontecer. Se você acredita que não, ó, na televisão ficou bem legal. Sumiu. Sumiu, aparentemente. Mas, na verdade, ó, se eu faço assim, você vê onde é que ele está, ó. Grudadinho. Grudadinho. Grudadinho no seu pescoço, né? Mas a gente faz uma fantasia assim, ó. Olha, não existe, eu sou perfeita, que é a vida das redes sociais. Vida é vida. E vida faz parte. Eu diria que a gente tem que andar lado a lado com os erros e com os acertos. E fica tão mais bonito. Isso, porque aí a gente fica mais forte. Porque é como se a gente desse a mão para o nosso erro e para o nosso acerto e falasse, ó, é assim, vou para a vida. Tem hora que eu vou acertar, tem hora que eu vou errar, mas eu vou. Quando eu erro, eu vejo que é possível reparar, não consertar, porque é diferente, né? Quando eu acerto, eu vibro, porque é legal a gente vibrar com as coisas que a gente fez adequada, porque também o perfeito não vibra, você já viu? Já. O perfeito, você vira para ele e elogia. Não, eu elogio o seu vestido, aí fala assim, não precisa, não é bem assim. Não, ai, que bom, obrigada. Isso também faz parte de ser imperfeito. E faz parte de ser humano. E aí, quando a gente tem essa noção que anda nessa parceria tão boa, aí diminuem todas essas angústias que a gente tem. É a angústia propriamente dita, a agonia, o sentimento, né, de não sou adequado. Porque aí quem vai para a vida é o adulto. Aí esse adulto vai tomando conta dessa criancinha aqui, ó. Vou pôr ela ao lado. Senão, a angústia é como se fosse essa criança. Ela não dá conta de lidar com as coisas da vida. Mas um adulto, ele consegue. Ele entende. É como se a Cidinha pudesse dizer para ela mesma, ó, uma hora eu vou assar o pão de queijo e vai queimar. Gente, eu queimei pão de queijo, só tem bolacha. E aí vai né? fazer na vida como ela é. A turma prestando bastante atenção na nossa que prosa. bom. A Laíde comentou que é importante errar, mas não persistir no erro, que foi o que você comentou, né? E a Mary está aqui com a gente. E quando o homem erra com a mulher, atraindo por várias vezes, mesmo eu tendo a certeza de que diz que é brincadeira e quero perdão, eu acredito nisso. E aí? Ah, que legal. Trouxe uma aí situação. a gente entrou em um outro lugar chamado a traição, né? Um casamento, ele tem um contrato. Né? Na verdade, toda relação tem um contrato. Né? Tem relação que tem um contrato de monogamia, de exclusividade, outras não. Ah, esse homem errou várias vezes. Eu diria assim, vamos parar de olhar para o outro?
A minha pergunta para essa mulher é, por que você fica? Entendi. Não é porque o outro faz, por que o outro erra? O erro do outro tem a ver com o outro, não a ver comigo. A questão é, se eu tenho uma relação com você e você me abusa de várias maneiras, e eu continuo nessa relação abusiva, aí eu vou para um lugar de vítima. E é fácil estar na vítima, porque na vítima todo mundo acha um monte de salvador. Como é olhar para o seu próprio erro nesse aspecto? Para que você está com essa pessoa? Não por qual motivo o homem trai. Tem vários motivos, inclusive sistêmicos, mas a questão não é o outro, é você. Conversa boa com a Deise Carvalho falando pra gente sobre erros, né? E foi muito legal, foi muito bacana, Deise. Que bom. Adorei, acho que trouxe uma reflexão para todos nós, né? E depois a gente vai falar sobre isso, sobre salvar e ajudar. Isso, né? porque isso é bem legal. E esse lugar de vítima, Mônica, que a gente assume na vida, sabe? E nesse lugar de vítima não deixa a gente dar um passo além. Eu adoro conversar com você. Eu também. Né? Obrigada, viu, Deise? Obrigada a você. Deise Carvalho, psicóloga com a gente aqui hoje, trazendo essa reflexão boa sobre os erros, tá? E obrigada a você também que participou aqui com a gente. Obrigada.